Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui, Foz do Iguaçu, sábado, da 1h até as 14 horas com vocês na RCI. Nós estamos no programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é patrocínio, é feito com suporte da Apex. A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. Nós estamos aqui na sua rádio RCI, sempre ao seu lado, Rede Comunicadora Iguaçu, 1300 AM. Meu nome é André Chataloff e estamos justamente com uma programação recheada para falar com o Henrique Ribeiro. Henrique Ribeiro, ele é o nosso convidado e daqui a pouco vamos chamá-lo. Antes, a gente sempre traz a pergunta do dia. A pergunta do dia, nós vamos falar... Você já ouviu falar em autodestravamento? Bem, isso daí parece coisa de automóvel, parece coisa de carro, mas não é nada disso. Mas vai pensando, autodestravamento. Se você estivesse fazendo um destravamento, poderia ser uma máquina, num objeto, em alguém, mas a gente está falando auto, quer dizer que tem a ver contigo mesmo. Bem, fique matutando essa ideia, no final nós vamos responder e discutir sobre esse assunto. Hoje nós começaremos, como sempre, com o momento de autogestão, com Caio Polizel. Vamos escutá-lo e daqui a pouco voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou tratar o tema da intelectualidade na Proexis, na programação existencial. Aquele que não aprofundou no que é a Proexis, nós temos um vídeo que fala sobre esse tema que está aí gravado no nosso canal do YouTube. O nosso conteúdo de hoje, a intelectualidade na Proexis, ele envolve a questão da cultura pessoal, envolve a inteligência da pessoa, o intelecto. E tem uma frase no livro Manual da Proexis, que é um livro que foi proposto pelo professor Valdo Vieira e que traz a essência da programação existencial. E ele fala o seguinte: não existe uma educação humana completa sem a autoconsciência plena das metas prioritárias da própria programação existencial. Então não é possível alcançarmos uma educação humana completa se não tivermos prioridades na nossa vida, prioridades na nossa programação existencial. Então, quando falamos do quesito intelectualidade, nós precisamos pensar quais são as minhas prioridades. Neste nosso canal de programação existencial, nós falamos, e principalmente no quadro Momento Autogestão, nós tratamos vários temas correlatos ao cumprimento da programação existencial. Ou seja, a autogestão existencial, ela visa promover com que você alcance os seus objetivos de vida, os seus propósitos pessoais. Existe, inclusive, no nosso livro Diretrizes da Autogestão Existencial, um capítulo focado nisso, que foca nas prioridades da sua Proexis, nas prioridades da sua programação existencial. Então fica aí o convite para quem não conhece o livro, acessar os dados que estão aí disponíveis. Vejam, quando nós falamos na intelectualidade, nós precisamos pensar que para ampliar a intelectualidade ou investir nessa questão da cultura pessoal, generalista e multidisciplinar, como eu disse antes, nós não deveríamos dispensar pelo menos 8 variáveis da personalidade. Isso foi proposto pelo professor Valdo. Vejam, primeiro item, a carreira profissional. Você prioriza a sua carreira profissional e, de fato, coloca no seu dia a dia uma atividade que é prazerosa, que você gosta de fazer, uma profissão que faz sentido para você, que está alinhada com seus propósitos. Então, faz sentido que você tenha, de fato, um aprofundamento e uma carreira exitosa, aquilo que você goste de fazer. Mas veja se faz sentido isso. A segunda variável é a questão do diploma. Um diploma formal que aprofunda, ele é correlato com o quesito da intelectualidade. Dificilmente eu terei um bom desempenho intelectual se eu não tiver diplomas que vão demonstrando que eu tenho o conhecimento e que, de fato, para eu adquirir esse diploma, eu tive que estudar, eu tive que aprofundar nas temáticas. O terceiro ponto, a terceira variável é o poliglotismo, o desenvolvimento de outros idiomas.
Isso é fundamental para que possamos ampliar o nosso potencial de troca, de assistência, de interassistência com as diversas pessoas, independente de quais países elas sejam. Então, para o seu desempenho, para a sua melhoria da intelectualidade, você deveria priorizar a questão do poliglotismo. O autodidatismo, que é o desempenho, o aprofundamento por si só em conteúdos diversos. Você não depende de outros, você é autodidata, você procura os conteúdos para se desenvolver. Ter uma biblioteca pessoal é o quinto item, que é a biblioteca. Ter autocrítica para aquilo que você está fazendo, se é exitoso ou não, se você pode ter um melhor nível de aprofundamento e também saber receber heterocríticas, porque as críticas dos outros muitas vezes, apesar de no primeiro momento nos fazer refletir e até serem difíceis de lidarmos, muitas vezes aquela crítica, se ela for ética, cosmoética, ela é uma crítica que pode nos impulsionar, que pode nos levar para outros patamares. E a última variável são os artefatos, que são os artefatos essenciais do saber. Você possui artefatos do tipo livros que lhe proporcionam ampliar a intelectualidade, possui os equipamentos necessários, um computador, informações, conteúdos que lhe possibilitam desenvolver a sua intelectualidade. E gostaria de finalizar a nossa fala aqui hoje, que é só uma provocação, com a seguinte frase: há livros de um dia escritos só para as livrarias, e há livros de um século escritos para serem consultados nas bibliotecas. O nível de profundidade que um livro pode ter, ele pode ter um alcance muito grande, mas ele também pode ser muito raso. Quais são os livros que você vem escolhendo para ampliar a sua intelectualidade? E lembre-se sempre, todo processo que melhora o seu desempenho está atuando na autogestão. Você está melhorando o seu cotidiano para alcançar os seus resultados, seus objetivos, a sua programação existencial. Então fica aqui a nossa reflexão. Até mais, até um próximo Momento Autogestão. Tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Bem, voltamos desse momento da autogestão. Muito boas dicas do Caio, né? Excelente. E rapidamente faremos um intervalo, voltamos já já. Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando com o Henrique Ribeiro. Henrique Ribeiro, tudo bem, Henrique? Tudo bem, André? Muito obrigado, né? Boa tarde e boa tarde aos nossos ouvintes, né? E eu quero agradecer o convite, né, André, de estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí da minha história, das minhas autossuperações. Muito bom. Muito obrigado. Excelente, Henrique. O Henrique, para quem não conhece, o Henrique, ele é empresário, ele fez ali a graduação em psicologia, psicólogo, capacitado em conciliação e mediação de conflitos pela Escola Paulista de Magistratura. E também voluntariado desde 92, ele faz voluntariado na Consologia, dentre de outros voluntariados que ele pratica. Docente desde 2005 e também fez já verbete, já tem publicações. Então você vê que o Henrique é a figura e tanto. Muito bem, Henrique. Bom, você vai falar um pouquinho para a gente do autocomprometimento. Você quer contar um pouquinho a sua história? Por que esse tema? Por que autocomprometimento? Então, André, esse tema é o título de um verbete, né, que eu defendi em 2017 e eu resolvi ampliar esse tema, contando um pouco da minha história e também daquelas reciclagens, né, que eu consegui realizar ao longo desse tempo, superando, né, porque quando a gente fala em reciclagem, a gente fala, poxa, como é que é? Eu vou reciclar o quê, né? Então, reciclar é a gente identificar aqueles traços, né, que nos incomoda as outras pessoas e colocar energia, fazer autopesquisa e identificar aqueles traços, né, positivos dos nossos trafores para que a gente possa superar gradativamente aquele traço que a gente chama de trafar, né? Então, é mais ou menos sobre isso que eu escrevi o verbete, né, e o artigo também.
Então, o assunto de hoje seria um pouco desse meu caminhar aí em relação às minhas reciclagens. A gente sabe que todos nós somos meio que joias sendo lapidadas, não é isso? Isso. E a gente olha que tem uma faceta que já está bem polida, bem acapada, né? Que a gente gosta de mostrar para os outros. E tem aquela outra ainda que está bruta, está precisando ali de acabamento, está precisando de lapidação. E você está falando é justamente pegar esses lados que a gente já tem bem desenvolvido ou que está desenvolvendo e basicamente com isso alavancar aquela outra face que ainda está meio que bruta, ela ainda precisa de melhorias. Não? Exatamente. Eu vejo também, André, que as pessoas, né, os intermissivistas que têm uma ProEx a ser realizada nessa vida, é uma joia bruta, vamos dizer assim. Então nós temos aquela no nosso íntimo, um conteúdo muito bom, só que nós precisamos fazer, conforme você disse, né, essa lapidação para que a gente vá acertando essas facetas positivas, né, lapidando essas facetas positivas e eliminando aquelas facetas que não são tão convenientes para nós em relação à nossa evolução. Sim. Eu vejo que é por aí. Muito bom. Então a gente aqui no nosso programa Projeto de Vida tem tudo a ver com o nosso processo, porque a gente está trazendo aqui esse autocomprometimento intermissivista. Vamos só esclarecer, né, para o pessoal essa ideia um pouquinho do intermissivista, né? A gente, dentro das teorias que a Conscienciologia aplica, uma delas e que a gente consegue comprovar através de vida após vida, a primeira é que essa vida aqui não é única. Então aquela ideia, né, Henrique, que só se vive uma vez, a música, né, em espanhol, que fez muito sucesso, né? Mas a gente percebe que é o contrário, a gente não vive só uma vez, a gente vive muitas vezes. E quanto mais rápido a gente entender, melhor, não é? Sim, e o nosso ciclo evolutivo, né, André, ele é um ciclo, né? São uma série de vidas que nós vamos trabalhando aqueles traços, né? Trabalhando as nossas inter-relações, né, com o nosso grupo familiar, né? Porque eu vejo que o nosso, assim, um público-alvo da nossa assistência, né, é o grupo familiar, né? Por que nós nascemos naquele grupo? O que a gente tem a ver com aquele grupo que nós nos relacionamos? E o autocomprometimento intermissivista é algo a mais do que só se comprometer. É você realmente, né, assumir os seus talentos evolutivos. É um seus certo traços. protagonismo. Isso. E assumir realmente a sua programação existencial. Porque quando a gente fala em consecução da ProEx pessoal, a gente vê uma coisa assim, muitas vezes um pouco distante. Mas ela está dentro de nós. Quer dizer, se nós ficarmos olhando através da distância, com aquela visão míope, né, a gente vai achar muita dificuldade e a gente vai deixar a vida nos levar. Sim. Então, o autocomprometimento é isso, é você realmente arregaçar as mangas e assumir, sabe, o seu compromisso evolutivo, né? E é interessante, né, Henrique, que quando você está falando e está chamando a atenção desse autocomprometimento intermissivista, você está chamando a atenção, né, que nem a gente percebe que a gente tem evidências pessoais, né, de outras existências, que pode ser lembranças, pode ser até sentimentos, né? Às vezes você encontra uma pessoa, um lugar, você tem aquela sensação do déjà vu, né? Já ter visto, já ter vivenciado, já ter falado, já ter conhecido aquela personalidade. Então existem fatos que impactam para nós e falam assim, não, realmente essa pessoa que eu estou encontrando aqui, hoje, na minha frente, às vezes a tua esposa, ou a namorada, ou namorado, então a gente vê e fala assim, poxa, não é de hoje que eu conheço aquela pessoa. Né? Os amigos. Os amigos evolutivos, né? Os amigos que estão conosco nessa existência, familiares também. Sim. Você vê que existe uma história que começou num lugar há muito tempo atrás e que não necessariamente vai terminar agora, ou seja, existem esses laços, né, evolutivos, e a gente pensa o seguinte, né, eu acho que você está trazendo aqui, veja se eu estou correto, é que quando você está chamando a atenção do processo do intermissivista, quer dizer que entre uma vida e a outra, ela teve uma relativa lucidez para fazer um planejamento e de alguma maneira se pôr ali a desafios.
Sim. com o objetivo de acelerar o processo, ou acertar as coisas erradas, acertar coisas que ela no passado ela não fez bem e ela quer melhorar. Agora, como que você vê, Henrique, que esse assunto a gente consegue trazer para o dia a dia? Porque pode uma pessoa que está escutando a gente falar assim, ah não, mas esse papo ele é muito transcendental, eu tenho problema com meu arroz e feijão, eu tenho um problema de pagar o meu aluguel. Isso daí parece ser uma coisa etérea, né? Eu queria que até você falasse um pouquinho pra gente, né? Então, André, mas o comer o arroz e feijão, pagar o aluguel, pagar nossas dívidas, trabalhar, tudo faz parte da nossa prática também, né? Faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa prática, porque quando a gente fala em programação existencial, ela tem o lado prazeroso, né? E tem o lado que a gente precisa suar a camisa. Tem que suar, não tem E para como. mim foi interessante, porque desde criança eu tinha, sabe, esse entendimento íntimo que eu tinha algo a mais a fazer. Certo. Então eu passei parte aí da minha adolescência na Igreja Católica. Fui médio, trabalhei bastante tempo no Espiritismo e sempre eu questionava os rituais utilizados tanto na Igreja Católica quanto no Espiritismo. Certo. E eu entendi, André, que através, sabe, da minha vontade, sabe, utilizar aquele íntimo que estava dentro de mim, eu poderia fazer uma assistência, sabe, as pessoas de uma forma diferente, entendeu? Então, quando a gente fala em programação existencial, tem uma série de coisas. A gente precisa lidar com as adversidades do intrafísico, superar os nossos ganhos secundários e começar a entender o nosso processo evolutivo e caminhar rumo à nossa evolução. Uhum. Agora, quando você fala, é interessante quando até o ouvinte, né, saber que você está falando de rituais. A gente, querendo ou não, né, Henrique, a gente segue rituais todos os dias. Por exemplo, todos os dias a gente vai dormir, é um ritual. Todo dia a gente tem que tomar banho, é um ritual. Todo dia a gente toma o café da manhã, procura almoçar. Então, quando a gente está seguindo tudo isso, são rituais também. Mas o que chama a atenção que você está trazendo são coisas que você, pelo menos que eu estou percebendo, que você achou meio que desnecessária ou seja, fora do nosso tempo, démodé, vamos dizer assim, né? Que estão fora de moda, ou melhor, são coisas que você percebe que poderia se encurtar caminhos e de alguma maneira ser mais eficiente. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. E eu queria que você falasse um pouquinho o que motivou você a escrever sobre esse assunto. Então, André, eu vejo que o fato vamos dizer assim, da nossa religiosidade, das nossas crenças, isso fez parte do nosso passadão. Certo. Tá? Hoje, esses comportamentos são comportamentos repetitivos que não cabem mais para a gente. E quando nós nos propomos a nos olhar de longe, a gente entende que nós podemos ser mais do que aquilo, que a gente pode fazer muito mais do que nós já fizemos no passado. A gente não precisa mais repetir aqueles comportamentos que a gente chama de auto-mimese dispensáveis. E a gente começa a assumir uma outra parte, que é a autonomia evolutiva. O que eu posso fazer por mim, em primeiro lugar, e para os outros, porque se nós pensarmos em fazer somente para os outros, a gente nos deixa em segundo plano. Então, a evolução começa através da autoevolução. Eu preciso mudar meus comportamentos, entende? Para que eu possa ajudar e assistir as outras pessoas. Agora, eu acho interessante, Henrique, pelo que você está trazendo, que dá uma sensação que você está buscando não um conformismo, mas o contrário, um aspecto desafiador. Sim. Né? Ou seja, buscando olhar para a vida com um ar de oportunidade, de valorização de estar aqui vivo. Do que eu posso mais. E do que eu posso fazer, que eu vou suar a camisa, que vai ser difícil, mas os ganhos, no geral, serão maiores. Eu queria até que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe aqui que você foi empresário, você não sei se já ainda é empresário, mas
Provavelmente, ser empresário no Brasil não é uma coisa fácil. É um desafio. É um desafio. E eu acho que a coisa não veio assim de mão beijada para ti. Você teve que suar essa condição. Quer dizer, isso já mostra que a tua postura inicial foi desafiadora. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas vamos rápido no intervalo e voltamos já já. É isso daí, pessoal. Estamos aqui falando com o professor Henrique Ribeiro. Ele tem uma longa experiência de vida. Vocês viram que, pelo que a gente até falou aqui, do currículo dele, ele é uma pessoa que sempre está estudando, né? Não é uma pessoa acomodada, é uma pessoa que gosta de desafios. E a gente parou aqui com uma questão no ar, falando justamente do desafio de ser empresário num país como que é o nosso, e que, pelo que dá a sensação, é que não foi de mão beijada que o Henrique virou empresário. Ele teve que entrar no contrafluxo, ele teve que se arriscar, teve que meio que acreditar em si, não é? Como que foi isso daí? Então, André, desde pequeno, eu tive assim essa vontade de ter uma liberdade, sabe? Eu sentia essa necessidade de assumir minha liberdade. Então, em relação ao empreendedorismo, né? Se não me engano, lá pelos 8 ou 9 anos de idade, poxa, eu entendi que, poxa, eu precisava ganhar meu dinheiro. Então, o que eu ia fazer? Eu pedi para o meu irmão fazer uma caixa de engraxate e eu fui engraxar sapato. E ganhava meus trocos e ficava muito feliz com isso, né? Porque eu vejo que o dinheiro, ele sempre fez parte das minhas vidas, das vidas passadas. Inclusive, eu fiz um... Ou seja, saber lidar com isso. Como? Saber lidar com isso. Saber lidar com essa isso. Força. Isso. Aí de engraxate, eu fui vender umas bugigangas em Feira Livre lá em São Paulo. Trabalhei muito tempo vendendo um monte de coisa que eu via que dava dinheiro, eu ia em frente. Aí, a minha mãe sempre falava assim, você precisa aprender uma profissão para ganhar dinheiro. Ok. Então, qual era a minha meta? Eu tenho, assim, uma criatividade muito forte, sabe? Aí eu fiz um curso de desenho e eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Só que eu não tinha currículo. Aí o diretor de arte falou, olha, que não dá para eu admitir você não tem um currículo, primeiro emprego e tal, e não tem como, né? Eu falei, mas e se eu trabalhar um período sem ganhar nada? Eu tinha... Você já fez essa proposta audaciosa para ela, Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Rapaz, hein? Aí ele falou, bom, tudo bem, vamos lá, conversou lá com o departamento pessoal, se poderia admitir alguém, né, sem nenhum ganho financeiro. Aí eu fiquei trabalhando uns 3 meses, após 3 meses o departamento financeiro me chamou e eu ganhei meu primeiro salário. 3 meses? 3 meses sem ganhar nada. Só ali garimpando? Só garimpando. E cumpria o meu horário, assinava a ponta, era bem assim, correto dos meus compromissos, né? Perfeito. Teve uma crise financeira e eu fiquei desempregado. Ok. E a minha mãe, se você aprendesse a profissão do seu irmão, né, hoje você poderia estar empregado. E aquilo começou a me incomodar. Fazia? Ele tinha ótica já naquela época lá. E eu falei, bom, tá bom, mãe, vai, deixa eu lá aprender com o meu irmão. Ele falou, olha, pode vir, mas também sem ganhar nada. Eu falei, poxa, outra vez... De novo o mesmo esquema. Outra vez, está repetindo a mesma história. Tá bom. Trabalhei com ele um tempo e tal, e em 1967... o meu pai, né, ele falou, olha, vamos abrir uma loja e me chamou para trabalhar com ele. Se o negócio progredisse, nós iríamos ser sócios. Certo. Muito bom. Final de 1969, o proprietário do prédio pediu o imóvel, que era um imóvel alugado. O que fazer, né? Meu pai tinha poucas economias, ele falou, então vamos cada um para um lado. Você abre o seu comércio e eu abro o meu.
E naquela época, André, foi 1970, a situação financeira nossa era muito precária, porque nós viemos de uma situação assim, financeiramente humilde, sabe? Minha família trabalhou bastante. Ou seja, não era de abastar. Não, nós não tínhamos nada assim de muita regalia financeira. Em 1970 eu abri a minha primeira empresa, que hoje, o ano que vem, ela completa 50 anos. Caramba. Eu vejo que é um prazer muito grande, sabe, nessas diversidades do Brasil político, não, financeiro. Uma montanha-russa, né? Como? Para o empresário é uma montanha-russa. É uma montanha-russa. Então eu abri a loja em 1970 com a cara e a coragem. Sim. E daí seguiu, entendeu? Até hoje ela é rentável e assim muito promissora. E aí, mesmo assim, você foi depois querer fazer psicologia? Então, aí eu vou trazer um pouquinho do meu histórico na Conscienciologia, tá? Eu conheci a Conscienciologia em 1992, depois de uma crise de identidade parapsíquica, né? Uhum. Que eu tinha saído do Espiritismo e estava procurando alguma coisa que fizesse sentido para mim. Aí eu tive acesso à Conscienciologia, assistia muita palestra, né, com o professor Valdo lá na Rua Augusta, lá em São Paulo. Uhum. E a minha ideia era ser professor de Conscienciologia. Esse histórico você conhece. Alguma coisa. Esse foi um dos meus desafios nessa vida, porque, poxa, eu era super inibido, assim, um receio de falar em público muito grande. E o meu nível de escolaridade era muito baixo. Eu tinha parado o antigo ginásio na primeira série, quando eu tinha acho que 12, 13 anos. Aí eu falei, mas aquele sentimento... É que você foi trabalhar, é aquela história. Isso, precisava ganhar dinheiro. Uhum. E aquela sensação, sabe, aquela certeza que você tem algo a fazer na vida, não me deteve o medo de superar essas dificuldades minhas. Entendeu? Você não medrou perante a isso? Não. E eu fui. Desafiei vários professores, orientadores lá no Instituto de São Paulo, inclusive você, né? Uhum. E era assim um desafio para mim. Eu entendi que eu precisava fazer uma faculdade. Isso de alguma maneira ia te preencher, né? O lado que você talvez precisava ter. Eu era mais base, carente né? de informação. Né? Isso, de formação. E eu comecei a faculdade de psicologia com 52 anos. Uhum. Quando eu falei que eu ia fazer a faculdade, amigos, pessoas, né? Mas para que você quer fazer faculdade? Para quê? Para quê? Você já está bem, 52 anos, você já está quase se aposentar. Aposentar para mim... A Rosilva não sabe, mas você estudou na faculdade dela, sabia, né? Foi? Na Unipaulistana? Olha aí, ó. São as coincidências da vida. Olha aí, ó. E aí eu fiz, né, a psicologia, foi para mim um marco na minha vida, né, me deu assim uma abertura de conhecimentos muito bom. E eu consegui, né, superar a minha timidez, e aí eu Ou seja, você completou o segundo grau depois, você depois foi para a faculdade, foi pedreira. Eu fiz o supletivo, e foi interessante que a ideia da faculdade surgiu em 2006, 2001. Eu estava fazendo um curso da Aracê lá em Venda Nova, e caiu a ficha assim, poxa, o meu aparador de vez em quando ele dá umas ideias assim, intimando, sabe? Desafiando. Desafiando, veio assim para mim, você precisa fazer uma faculdade. Topas ou destopas? Só. Aí eu pensei assim, pô, eu fazer faculdade com a idade, né, que eu tenho, né? Aí comecei a fazer as relações da ideia com a necessidade. Ok. Aí eu falei, não, vou fazer faculdade. Cheguei em São Paulo, era agosto mais ou menos de 2001, e eu falei com meus filhos, eu vou fazer faculdade, eu preciso que vocês me ajudem, né? Uhum. Pai, mas agora? Eu falei, eu vou entrar na faculdade no ano que vem. Você está brincando, né? Aí eu fiz o supletivo em 6 meses, eliminei o que era necessário, né? E começo de 2002 eu estava ingressando na faculdade. Maravilha, hein? Foi assim
um marco para mim, sabe, que foi muito bom. Mas o que eu estou percebendo até melhor, né, assim, que você não parou por aí, pelo que agora você mexe com conciliação, mediação de conflitos. Foi outro... Que é outra área. Outra assim. área. Foi outro ponto, assim, interessante na minha vida. Nessa época eu estava voluntariando na Juriscons, né? Juriscons é uma instituição que mexe com o processo jurídico, né? Isso, com o para-direito, né? O direito além do direito convencional. Mas que tem muito a ver com o processo do direito. Isso, né? isso. Aí, quando me convidaram para voluntariar na Juriscons, eu pensei, gente, o que eu tenho a ver com essa... A área que é uma outra área né? diferente, total. Falei, bom, mas já que me convidaram, vamos ver o que vai fazer sentido para mim, que proveito eu vou tirar desse voluntariado. Ok. E a minha atual esposa, ela é advogada e conciliadora lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, é da área que você estava entrando. Era da área que eu não pensava entrar. Ok. Aí ela me falou, olha, por que você não faz, né, o curso de mediação e conciliação? Você tem perfil? Eu falei, eu tenho perfil, né? Ela falou, pensa, né? Eu falei, não vou fazer não, isso não tem nada a ver comigo. Durante uma TENEPES, me veio na ideia novamente o meu amigo amparador. TENEPES é um trabalho de doação de energia, né? Voluntário. Doação de energia que você faz todos os dias, né? Até o término da vida, até o final da vida, dentro de um período que você escolhe, né? E aí você teve uma inspiração... Aí eu tive uma inspiração que era para eu fazer a conciliação, o curso de mediação e conciliação. Falei com ela, né, com a minha esposa, ela falou, mas agora, né, que você... Quando eu te falei, você disse que não, tal. Eu falei, não, mas eu veio a ideia, eu quero fazer. E tudo coincidiu para que eu fizesse. Aí eu fiz na Escola Paulista de Magistratura, terminei o curso, comecei a atuar por um período no Tribunal de Justiça de São Paulo, e depois eu tive que parar, infelizmente, devido a um problema grave que eu tive de saúde. Que foi um processo de câncer, né? Que foi um processo, mas eu... Mais um desafio, mais um desafio na minha vida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas vamos para um rápido intervalo, a gente já volta e você continua com essa história que ela é bem interessante. Então, turma, estamos aqui voltando com o professor Henrique Ribeiro. Vocês estão vendo que a história dele não foi fácil. Então, quando a gente fala, é empresário, quando a gente fala assim, estudou lá, fez psicologia, acha tudo isso daí e fala assim, não, o cara teve sorte. Pelo que eu estou vendo, não é uma história de sorte, é uma história de pessoa determinada que usou a vontade e que suou a camisa e não aceitou um não, muitas vezes um não que vem de casa, não é? Às vezes um não que vem da sociedade, que vem do governo, e fala o seguinte, não, olha, eu vou passar por tudo isso. E o não também, né, André, muitas vezes que vem da própria pessoa, né? A pessoa se intimida diante dos desafios, né, que ela encontra aqui na vida intrafísica, né? Então é bem interessante isso, né? E então, só para você fazer aí um fechamento e tal, eu queria que você falasse, né, um pouquinho mais. Então, André, em 2010, participando de uma dinâmica, né, dentro do curso da Conscienciologia, eu recebi um paradiagnóstico. Paradiagnóstico é uma leitura energética que a pessoa faz e fala que se você tem algum problema ou não. Aí a minha colega, ela disse, olha, você tem um problema na sua garganta, você sabe? Eu falei, não sei, né? Estava tudo bem naquele momento e tal. Mas aquilo me marcou. Em 2012, eu fui fazer uma série de exames e o exame, ele identificou um nódulo na minha garganta. Fiz as devidas biópsias e tal, e o médico me deu o diagnóstico de um linfoma não Hodgkin, que é um tipo de linfoma, é um tipo de câncer no processo linfático, tá? Nossa, quando eu recebi o diagnóstico, né, de um câncer... Aquilo, mais um desafio, né? Mais um desafio, aquilo me acabou, sabe? Eu, a minha esposa, a gente perdeu o chão e tal. E eu falei, bom, eu quero tirar proveito dessa situação. Se eu tiver pouco ou mais tempo de vida, vai ser aquele tempo que eu preciso mudar muita coisa. Ok. E veio uma frase muito, assim, muito importante para mim, que me deu muita força, sabe?
que foi eu não quero ficar muito tempo parapsicótico no extrafísico. Essa fase, André, me deu assim aquela força interior. Eu fiz 3 anos de monitoramento do câncer e eu comecei a fazer quimioterapia em 2016 até final de 2017. Eu fiz 20 sessões de quimioterapia, tirei um proveito muito bom em relação no meu processo evolutivo durante todo esse processo. Revi meu histórico de vida, fiz várias reciclagens que eu vi que eram reciclagens assim prioritárias na minha vida, sabe? Então, quando eu falo assim, tirar proveito de uma doença, gente, a gente precisa aproveitar todos os momentos que a gente tem na vida. Sim. Porque tirar proveito somente dos momentos agradáveis é muito fácil. E nas situações difíceis, nas situações críticas, a gente vai jogar toalha, a gente vai assumir realmente o nosso compromisso evolutivo e seguir para frente. Entende? Olha, muito bom, excelente assim o seu depoimento, porque as pessoas, né, Henrique, elas acham que quando a gente fala em projeto de vida, entra muito naquela questão de que vai ser um caminho suave, não vai ter desafio, não vai ter superação, e muitas vezes um projeto você olhar um sonho, olhar algo que você vê que é importante para si e não deitá-lo fora, não descartá-lo, né? Eu entendo, André, também que o projeto de vida, né, a programação existencial, ela está relacionada com o estofo energético da pessoa, sabe? O que a pessoa tem a realizar. Então, por que eu tive, assim, uma série de dificuldades? Porque eu tinha condições de superar aquilo, entende? E essas dificuldades faziam e fazem parte do meu projeto, sabe, evolutivo. Então, cada um tem que analisar as suas dificuldades, as suas condições de autossuperação. E arregaçar a manga e fazer, porque no começo tudo é difícil. Quando a gente termina, quando a gente supera uma dificuldade, sabe, a gente vê e fala assim, puxa vida, olha, até que não foi tão difícil assim. Até que eu pude, né, superar aquela situação que aparentemente era muito crítica. Fala assim, ufa, passei. Passei, entendeu? Estou aprovado mais uma vez. Henrique, então foi excelente a sua participação aqui conosco. Com certeza chamaremos você na próxima oportunidade que estiver passando aqui em Foz, né, que der para a gente fazer aqui um programa contigo, vamos buscar e aproveitar aí a sua experiência de vida e agradecemos. Muito obrigado, André. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade que a PEC, né, a Rádio SCI me ofereceu e, sabe, contar aí novamente aí com uma oportunidade que eu tiver aqui em Foz, a gente vai ampliar um pouco mais essas vivências, né? E uma coisa, André, eu vejo que, assim, uma coisa que para mim é muito forte, sabe? Os desafios a gente tem todos os momentos do nosso dia, sabe? E qual a nossa força interior que vai nos levar a superar esses desafios? Essa é uma pergunta. Então, gente, muito obrigado, né? Obrigado aos ouvintes. E olha, estou muito contente de ter participado da entrevista hoje, André. Muito obrigado. Então, obrigado, gente. Vamos então aqui agora, nós vamos para o nosso fechamento e estamos indo para o ProEx do Mundo. O ProEx do Mundo, você sabe que é sempre uma dica de pessoas que vêm aí e dão uma opinião, trazem um pouco do seu histórico, dos seus desafios, não é? A gente vê que o desafio perante que o Henrique passou aqui, a gente vê que é peixe pequeno, né? Tô brincando. Mas a gente vê que o Henrique aí é um grande... tem uma grande força de vontade. Então vamos usar o nosso ProEx do Mundo. Boa tarde, estou aqui com vocês hoje para contar um pouco da minha trajetória e do que é a programação de vida para mim, né? Eu vou começar de um pedaço da minha vida que foi um pedaço bem turbulento, que me fez escrever o livro que a gente vai chegar até nele, que é de maternidade e antimaternidade, que nesse momento da minha vida
que eu não descobri que eu não podia ser mãe, naturalmente, né? Isso me desestabilizou e eu comecei a fazer uma autorreflexão. Sou formada em contabilidade. Na época eu atuava como contadora de um grupo de empresas e o fato de eu não poder ser mãe naquele momento me desestabilizou muito. E essas caminhadas me levaram a uma grande reflexão. O que eu vim fazer nesse planeta, né? Ou nesse mundo, nessa vida? Se eu não podia ser mãe, qual era a minha utilidade? Eu sempre me coloquei muito de uma forma de que a programação de vida está ligada diretamente ao que você pode ter de utilidade para o mundo ou não. E com o decorrer dessa minha investigação, conheci o paradigma consciencial e compreendi que eu sou uma consciência em evolução e que era mais um momento de conseguir promover as mudanças que eu precisava promover comigo mesmo. Eu sou uma pesquisadora de informação, de conhecimento do ser humano como um todo. Então eu consegui concluir minha faculdade, eu fiz uma faculdade de administração, fiz uma faculdade de ciências contábeis, fiz a pós-graduação em controladoria, didática do ensino superior, coaching. Essa formação em coaching, ela me trouxe um significado muito grande porque hoje eu exerço e trabalho dentro dessa área. Então, hoje é muito importante para mim trazer para você quanto que conhecer e interagir com as pessoas me fortalece e me faz ser uma pessoa melhor. Porque a pessoa que eu estou interagindo vai trazer informações do que eu preciso melhorar. Trago aqui para vocês que o meu projeto de vida é, principalmente, o processo que eu passei da não possibilidade de ter filho e a decisão para escrever o livro Maternidade e Antimaternidade. Dentro desse transcorrer meu até aqui, eu tive a oportunidade de barrar com várias pessoas que estavam passando pelo mesmo problema de não poderem ter filhos. Eu me coloquei como a meta de fazer um livro para poder esclarecer o pessoal que não precisava sofrer. Uma viagem que eu fiz a Ribeirão Preto com a minha cunhada, que ela tinha feito uma inseminação artificial, e startou o processo do livro. E hoje, a maioria das vezes, as pessoas chegam para mim com esse problema e eu tenho autoridade moral para poder ajudar no sentido de dizer, olha só, a tua vida não é só isso. Você tem mais possibilidades. É interessante a gente encontrar caminhos para que a gente consiga se reinventar. E agora, com essa possibilidade de reinvenção, eu estou fazendo biomedicina, que eu acredito que vai me trazer uma nova perspectiva e uma nova possibilidade de ajudar as pessoas. Muito obrigada aí pela oportunidade. Bom, pessoal, estamos aqui para fazer o fechamento do nosso programa. Antes, a gente sempre responde a pergunta do dia. Você lembra que a gente tinha comentado? Você já ouviu falar em autodestravamento? Bom, autodestravamento até parece coisa de máquina, né? Parece até coisa de carro. Mas como é algo que acontece comigo. Eu estou tirando a minha trava, né? Então é a capacidade de romper todos os travões impeditivos da evolução ou contrários à execução do seu projeto de vida, sua ProEx. Vocês viram aí o caso do Henrique, né? O professor Henrique Ribeiro, que ele comentou aí quantas vezes o universo deu não para ele, e ele falou assim, não, a gente perdeu a loja, despejaram a gente. Não, mas vamos lá, vai ter saída. Olha, vai ter que fazer uma faculdade, vamos lá, vamos encarar a faculdade. Olha, vamos ter que agora vencer uma doença braba, séria. Vamos vencer, vamos ir levantar a cabeça e aprender com tudo isso. Então, você vê que é muito importante para todos nós escutar histórias de vida, os projetos de vida das pessoas, para tirarmos as grandes lições, né? Espero que, assim como foi para vocês, foi para mim, hoje nós tivemos aí grandes lições e é muito importante aproveitá-las, né? Bem, então nós estamos fechando o nosso programa por aqui, agradecemos a presença de todos, ficamos com você aqui na RCI. RCI é uma rede comunicadora Iguaçu 1320 AM. Eu me chamo André Chataloff, estou aqui representando a Apex. Obrigado pela sua companhia e até final de semana que vem, um próximo sábado, e bom final de semana.